Tiveram muitos desafios que, para mim, foram as partes mais legais, foram esses desafios. Por exemplo, estar num barco durante 30 dias com uma equipe de filmagem, atravessando de um país para o outro, né, da Moçambique para a Tanzânia. Bom, meu nome é Rafael de Paula Rodrigues, eu sou ex-aluno da PUC, e graduei em 1998 em Comunicação Visual, Desenho Industrial. Minha área de atuação é o mercado audiovisual. Eu tenho uma empresa uma produtora chamada Soul Filmes. O meu caminho foi bem orgânico e natural, assim, né? Na verdade, um dia eu estava aqui na PUC, ali no Departamento de Artes, eu ouvi um cartaz chamando para uma vaga de estágio na Globosat. E eu fui para lá, fiz uma entrevista, a entrevista foi muito bacana. A pessoa que ia me contratar, minha chefe, a princípio gostou muito de mim, mas depois se lamentou que não poderia me contratar porque tinha um outro candidato que já era amigo de uma pessoa que já trabalhava, já tinha... Enfim, eu acabei não entrando a princípio. Aí nisso se passaram uns 6 meses, ela fez abriu uma nova vaga, eles fizeram novos testes e lembraram de mim. Aí eu fui lá novamente, fui chamado e fiquei na Globosat por 10 anos. O que acontece é que lá eu encontrei um ambiente muito interessante para mim, né, porque eu vinha da área de comunicação visual, design, né, fazia design gráfico, assim, eu já fazia com os amigos aqui uma revista. Já na área que eu gostava, assim, eu sempre gostei muito de esporte, né? Surf e tal, era uma revista sobre bodyboard. E lá eu comecei, eu tomei conhecimento com um mundo que para mim era super novo, que era o mundo do audiovisual. Então eu comecei a aprender a fazer computação gráfica, né? Motion graphics, né? Que na época era muito diferente do que é hoje em dia, né? Eu estou falando disso aí de 97, né? Os computadores eram muito grandes e custavam muito caro, assim, você não conseguia fazer uma simples animação em casa, a não ser se você tivesse acesso a esses computadores. Então, eu me apaixonei por aquilo, fui aprendendo, tendo contato tanto com esses equipamentos, com a tecnologia, e com os profissionais que já faziam, né, que foram meus mestres ali naquele momento, né? Mas eu sempre tive essa coisa de ser muito empreendedor, né? Acho que desde do colégio eu já trabalhava, assim, eu já fazia camisa, silkscreen, e durante a faculdade também fazia cartaz de festa, depois eu organizava festa com o pessoal aqui, também sempre fui muito comunicativo. E eu comecei já a me associar com outros amigos lá da própria Globosat. Aí começou uma coisa assim meio informal, assim, a gente sempre fazia trabalhos por fora e tal, a gente acabou se associando e resolvemos alugar um espaço para fazer computação gráfica fora da Globosat. Aí assim, isso já tinha passado uns 2, 3 anos, a tecnologia tinha dado um pulinho, um avanço, e tinha saído os primeiros softwares que permitiam a gente fazer o que a gente fazia na Globosat em casa, né? Tinha saído um software chamado After Effects, que era o primeiríssimo, assim, do ramo, e a gente teve um estalo que a gente poderia fazer o que a gente fazia lá dentro no ambiente nosso, né? E começamos a pegar, assim, pequenos filminhos que o pessoal pedia, sobrava, não tinha ninguém para fazer, acabava sobrando para a gente. Eu acabei juntando a história do desenho industrial com a computação gráfica e comecei a me envolver com um pouco de animação. Já tinha uma pessoa ajudando a gente no escritório, que era também daqui da PUC, que era um irmão de uma amiga minha, que ele era super talentoso em desenho, ele estava entrando na PUC, ele entrou como estagiário, já meu estagiário, só que ele era muito talentoso, e eu virei para ele e falei, vamos fazer um filme para o Animamundi. E aí foi um processo que a gente ficou fazendo o filme uns 6 meses, né? Eu tive a sorte também de ter um emprego, né? E eu tinha o meu emprego lá que pagava o meu salário, mas ao mesmo tempo a gente se reunia nesse escritório, que era um ambiente muito criativo nosso, que a gente apostava a gente tinha tempo de poder fazer projetos assim a longo prazo,
e sem aquela necessidade de ter um cliente para nos sustentar. Então, assim, a minha empresa surgiu como, a princípio era um plano B, era uma coisa a mais, era uma aposta, mas eu tinha minha carreira lá na Globosat, né? Fez um super sucesso o filme no Animamundi, que ele era um filme muito experimental, a gente misturava muita técnica. Aí acabou no ano seguinte, eu estava lá com os organizadores do Animamundi, lançando o Animamundi, fazendo, sei lá, jornal ao vivo, explicando como é que era a animação. Resolvi fazer uma pós-graduação em animação aqui na PUC, fiz uma pós-graduação em animação. Também resolvi fazer uma outra pós-graduação em produção executiva para cinema e TV, na Fundação Getúlio Vargas, que me abriu muita coisa também, assim, porque eu sempre fui muito prático, né? Então aprendi tudo muito fazendo, assim, botando a mão na massa. E de repente eu pude entender como é que funcionava o mercado mais executivo, né? De como eram financiados os filmes, as séries de TV e tal, e as leis de incentivo, né? A gente está falando no meu mercado, o mercado audiovisual, a gente está falando de um mercado que que necessita de um incentivo, de um fomento, né? Então o cinema, né, pelo menos precisava muito de um fomento há uns anos atrás, né? E aí nesse momento eu já tinha comprado câmera, o meu trabalho fora da Globosat ele já ia muito além do que eu fazia lá dentro. Então eu já filmava, eu já saía, eu já editava, eu já tinha ideias de produção de conteúdo, mas nunca tinha botado em prática. E teve um determinado momento que eu tomei coragem de pedir para ser demitido lá, né? Um dessa turma aí que era o meu sócio, ele saiu da empresa e ele acabou virando meu chefe. E aí eu pedi que ele me demitisse, porque eu queria seguir a minha carreira e tal, né? Também já estava com a vida, já estava assim, mais estabilizado, casado, minha esposa já também com uma renda bacana. Eu pude apostar na minha produtora, né? E aí realmente eu parti para a produção de conteúdo. Eu tive também a sorte de ter um ambiente propício na época, porque foi uma época que foi botada em prática uma política nacional, né, que criaram o fundo o FSA, né, o Fundo Setorial do Audiovisual. E isso, só para explicar aqui rapidamente, é uma lei que obrigava as TVs, os canais de TVs, que tivessem uma porcentagem de produtos feitos por produtores independentes, né? Então os canais tinham que comprar produtos de produtores independentes, e eu tinha esse relacionamento com a TV, esse relacionamento já de ter trabalhado lá por anos. Então eu comecei a me oferecer como uma produtora e chegando com ideias novas. Eu tive também a sorte de estar nascendo um canal que tinha tudo a ver comigo, que era o canal Off, que era um canal que vinha com a proposta de fazer conteúdo de esportes, de ação, de lifestyle, de vida ao ar livre. Passei a fazer não só os programas de esporte, né, dentro do que eu tinha mais familiaridade. Eu comecei a fazer documentários de música também, e depois outras gastronomia, outras coisas, sempre muito focado para a TV. Eu tive a oportunidade de conhecer, acho que o mundo inteiro através desses programas, né? Então foram viagens assim a lugares, por exemplo, na África, que eu achei que eu tenho certeza que eu nunca iria e talvez eu nunca vá voltar lá, mas eu estava lá porque era um programa, né? Então assim, tiveram muitos desafios que para mim foram as partes mais legais, foram esses desafios. Por exemplo, estar num barco durante 30 dias com uma equipe de filmagem, atravessando de um país para o outro, né? Da Moçambique para a Tanzânia, uma equipe que tinham brasileiros, tinham estrangeiros, e que a gente tinha o dever de produzir bastante conteúdo e controlar essa situação toda, né, de quase que um Big Brother ali. Então, assim, para mim foi muito desafiador e muito recompensador de ver o resultado.
Mas tiveram outros trabalhos assim que eu também tive muito prazer e que me realizaram muito. Por exemplo, eu fiz o documentário da banda Blitz, né? Então, assim, para mim foi muito legal assim, eu poder conhecer o Evandro Mesquita, toda aquela turma dos anos 80. Tá tudo muito bom, mas agora a gente precisa de um nome para essa banda que tem que colar nas filipetas. E a gente passava ali, sempre tinha uma Blitz ali que dava um arroxo. E a gente precisava de um nome, tem que botar um nome no cartaz. Aí o Polícia estava vindo para o Rio também pela primeira vez. Falei assim, olha, teve um nome que eu até sugeri, Blitz. Ela falou, Blitz no Caribe, uau, é isso aí. É uma banda que eu vi, assim, foi o primeiro show que eu fui na vida, foi o show da Blitz lá com a minha mãe, lá no estádio Remo da Lagoa. De repente eu poder contar a história daquela banda, isso para mim me realizou muito, né? Depois teve a história do Lobão, da Beth Carvalho, da Jair Rodrigues, Elza Soares. Mas até hoje, assim, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço e, assim, sempre assim que eu tenho a oportunidade de contar uma boa história, isso me motiva bastante. Eu acho que é o que me move, né? E até hoje é assim, né?